Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para avisar que o link do episódio completo estará na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. É o poder de barganha que a caneta presidencial dá. Porque aí, com a caneta presidencial, ele consegue articular: você quebra um galho aqui para mim, eu faço isso Ó, aqui para você, faz isso eu que eu te dou a vaga distribuo. do STF. Então, Alguma coisa o Ciro Nogueira fez, porque o presidente não dá uma vaga não, do pois STF de é, então graça. você tem assim. todo esse tipo de escambo, né, É. que é a tradição nacional e que perverte todas as nossas relações, as relações nos negócios públicos, né? Então ele ficou completamente dependente, com medo de perder o poder, e está lá articulando. O Flávio Bolsonaro está lá articulando, agora quer botar um cara no Tribunal de Contas do Estado, e aí o Cássio Nunes Marques determinou a volta de um conselheiro para o TSE, que gera um efeito dominó e permite ao Flávio Bolsonaro conseguir ali uma nomeação. Eles estão sempre É um joguinho articulando. político fudido Exatamente. que não acaba mais. Só que agora tem um detalhe que o Bolsonaro, às vezes, ele traz à luz do dia uma coisa, uma declaração que é repudiável e que muitas vezes era feita na moita. Às vezes ele tem um sincericídio. Então ele falou outro dia: 10% de mim tá. Eu tenho 10% de mim no Supremo Tribunal Federal, que é o Cássio Nunes Marques. Tipo, ele tá lá mesmo para me atender, entendeu? Isso aí depois ele fala isso, ele percebe que falou, ele fala: não é que eu mande no voto dele, mas é que ele tá lá, a gente precisa. Mas não são 10%. Ele tem o Gilmar também disposto a ceder aqui para ganhar ali e tal. Só que o Gilmar tá meio que Toffoli usando ele. Mas o Cássio Sim, Nunes deve claro. tá usando também, pra ser Claro, sincero. todos estão ali com os seus interesses, mas eles têm muitos pontos em comum, né? Sim, sim. No mundo E esse ideal, é o o- STF não teria interesse pessoal, né? No mundo ideal. No mundo ideal, tudo seria julgado conforme as provas, né? Não por qualquer tipo de interesse político. Os próprios presidentes escolheriam ministros do Supremo pela sua qualidade, não pela sua fidelidade a eles próprios e aos seus próprios grupos políticos, mas no Brasil, lamentavelmente, há uma outra exceção, assim, um pouquinho, alguém que desvirtua e tal, porque nem sempre você tem aquela figura perfeita, com as características e completamente fiel e tal. Mas, em geral, é isso que eles buscam. E como a sujeira na política adquiriu uma magnitude imensa, as pessoas que têm poder, elas estão querendo quem as blinde, né? E é isso que elas fazem, e se o Bolsonaro ficar aí, ele vai colocar mais ministro para blindá-lo. E tu acha que Assim ele como o é- Lula fez, né? E tu acha que ele é hábil nesse tipo De esquema. de esquema? Ele tá conseguindo colocar muita gente no governo, na máquina pública que é leal a ele. Ele está conseguindo, nisso ele tem uma competência em termos de avançar em impunidade, mas é uma competência que é compartilhada com todos os demais atores, né? Então, assim, também não como ele é genial no mau sentido, né? No sentido perverso, porque os demais atores têm interesse. Então Ele você tá num tem ambiente propício, né? você tem a turma que quer blindar os velhos tucanos, porque eles foram atingidos, a turma que quer blindar os lulistas, a turma que quer blindar o centrão e tal. Ele se juntou. O trabalho mais difícil é justamente você combater isso. É você se tornar um estorvo moral para aquelas pessoas que estão querendo fazer tudo errado. É você não trocar os seus princípios por cargos e tal. E muitas vezes, até no mercado da comunicação, a gente precisa ter essa firmeza. Porque, lamentavelmente, no mercado da comunicação também existe uma relação de escambo com o poder, com governos, etc., por meio de verbas de publicidade, concessão, que às vezes depende do governo, e pedidos de cabeça por tudo quanto é parte, entende? Então, eu e várias outras pessoas atuamos justamente no ponto sensível, né, que é o jornalismo político. Na Band News da FM eu tenho um leque mais amplo, que eu faço jornal local, que envolve outros assuntos e tal, mas não deixo de atuar nesse ponto sensível. E faço isso há muito tempo, em todas as emissoras, todos os veículos pelos quais eu passei, e vários outros jornalistas atuam também. E é uma atuação difícil, né? Porque você tem no mercado da comunicação interesse dos donos, dos empresários, etc. E o governo, em todas as esferas, né? A depender do negócio que o veículo tenha, seja governo estadual, seja federal, eventualmente municipal e tal,
ali que fica insatisfeito se você começa a trazer notícias que são incômodas a ele, mesmo que seja verdadeiro, principalmente claro, quando são verdadeiros. Sim. E ainda se você faz uma crítica em cima, expondo a imoralidade na qual ele incorreu, aí começa a tocar o telefone, né? Isso era feito de uma maneira muito mais dissimulada, né? Agora eu tô vendo que o presidente já, até ao vivo, assim, ele fala, se aparecer de novo na tela, eu vou embora, né? Então, assim... Que é o caso do Marinho, isso né? Pois é, isso é algo que acontecia, a gente tem um jargão no mercado, né? Que o telefone tocou. E a gente sabe muito bem, quando o telefone toca, vai vir aí um ano eleitoral e é preciso estar atento aí a todas essas articulações, porque quando a sujeira é muito grande, quando o telhado de vidro dos grupos políticos que estão no poder ou disputando o poder é muito grande, o que eles querem é calar quem mostra para o povo brasileiro aquilo que eles fazem e aquilo que eles são. E aí eles exercem todas as pressões possíveis. Você vê eles calando, além de liga para demitir, existem outros mecanismos que o poder exerce para calar alguém? São vários mecanismos, diretos e indiretos, né? Você tem a questão das verbas, então você tem veículos mais ou menos, né, dependentes de verbas de publicidade. Você tem uma falta absoluta de transparência nesse sentido, já falei bastante a respeito. Então, o governo ameaça cortar a verba do veículo caso o veículo não faça uma cobertura positiva ou não exerça uma pressão contra um comentarista, ou corte um comentarista, ou tire do horário nobre, ou tire poder e tal, etc. Então, tudo isso existe dentro do mercado há muito tempo. É muito grande ainda a verba do governo para TV, rádio, essas paradas? Ainda é muita grana? Porque eu sei que eles davam bilhões, assim, para as TVs, mas eu acho que o Bolsonaro deu uma cortada nesse sentido. São milhões. Não, ele mente descaradamente. Ele mente descaradamente. E tem otário que acredita quando ele fala assim, tá me criticando porque cortou a verba e tal, não sei o quê. Sendo que ele deu a verba para os veículos alinhados a ele que entopem, né, as suas bancadas com passadores de pano da sujeira bolsonarista. Se você vê um veículo aí cheio de passadores de pano, então você pode ter certeza que ele está recebendo verba do governo. É transparente essa verba? Dá para ver? Dá para entrar? Não é transparente. Não é. Você deveria ter, assim como agora está sendo discutido o caso das emendas de relator usadas para comprar apoio parlamentar no Congresso Nacional. Isso é uma das coisas mais bizarras que tem nessa. O que é necessário é que haja um portal de transparência bastante claro, tabelas e tal, mostrando o que cada um recebe. Por quê? Eu acho que isso é a porque solução, assim, você joga sol na parada. Mas não é que não interessa a ninguém, Monark. Ninguém da política ter maior transparência a respeito disso, porque isso ocorre na esfera local. Então você tem aí 513 deputados, você tem vários deles, assim como senadores, que exercem muita influência em mídias locais. São donos de rádio. Nos estados, na cidade, aí você tem o prefeito também, que bota ali verba e tal. Então você precisava ter uma discussão sobre os critérios para isso. Porque, assim, tem algumas coisas, por exemplo, que são necessárias. Por exemplo, a gente passou agora por uma pandemia, então você tem uma campanha de vacinação, que o governo Bolsonaro não fez inicialmente, depois fez mal e porcamente e tal, mas campanha de vacinação é uma coisa que talvez precise. Não, com certeza. Do dinheiro. De verba. A questão é o caminho. Estou falando talvez porque é preciso pensar exatamente como isso vai ser aplicado. Claro. Né? Mas que a campanha é necessária e que é preciso ter um recurso dentro do orçamento para isso, beleza. Só que não é isso. Você tem o recurso da Secretaria de Comunicação, você tem recurso de estatais, e aí cada um vai anunciando qualquer coisa, entendeu? Para ter um pretexto para dar o dinheiro para aquele veículo que vai fazer uma cobertura legal. E o que não falta é empresário que quer puxar o saco do governo no noticiário e na parte de comentários para ganhar mais dinheiro. E as pessoas, às vezes, acreditam que é uma questão ideológica. O sujeito está querendo se contrapor, está querendo formar no Brasil aquilo que existe em outro país. O sujeito está querendo ganhar dinheiro. O empresário quer ganhar dinheiro. Agora, é claro que dentro do mercado você tem aqueles ex-jornalistas, né? Não chamo mais nem de jornalistas, decadentes, você tem o ativista e tal, e aí você tem, cada um tem uma proporção ali do que ele é, se é mais oportunista, ativista e tal, geralmente são as duas coisas, mas você tem aqueles que sabem exatamente o que estão fazendo, que estão ali, mercenários, querendo ganhar mais dinheiro,
que já falaram o contrário daquilo que estão falando e agora viram uma oportunidade de ganhar uma grana. E você tem a contratação pelo empresário disposto a puxar o saco do governo daquele ativista mais rasteiro, influenciador de rede social que ganha um microfone para ficar falando aquelas abobrinhas lá. E aí ele começa a gostar de ganhar dinheiro também, sente que ele encontrou um lugar. Geralmente tem muita gente ressentida por não ter tido o espaço que julgava merecer na grande imprensa e usa o ataque a toda a imprensa dessa maneira genérica e tal. Quando muitas vezes para atacar o adversário usa a informação que foi apurada e divulgada pela própria imprensa que ele está atacando. Então você tem todos esses tipos aí. E eu às vezes ironizo esse pessoal. Mas assim, é para descrever e combater esse sistema, né?